Eu cumprimento a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Meus queridos e amados irmãos, estamos nós a dar continuidade no Evangelho de Lucas. Estamos quase chegando ao término do Evangelho de Lucas, mas o que alegra nosso coração é saber que mais outros irmãos darão continuidade às Escrituras para que venham trazer o alimento saudável para nós que se encontram aqui no Ceará. Irmãos, o capítulo que nos foi proposto no Evangelho de Lucas foi o capítulo de número 23. No capítulo de número 23, algo que é notório no capítulo número 23 é a crucificação de Cristo. É a cruz que o Cristo ele foi imolado. No capítulo 23 nós nos deparamos com um evento mais marcante de toda a história. Algo que abalou o mundo. A crucificação. A crucificação, irmãos, ela não foi um acidente. Ela não foi algo que aconteceu de repente. A crucificação, ela já se fazia presente na mente de Deus antes da fundação do mundo. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 20, o texto diz que o Cordeiro foi conhecido antes da fundação do mundo e revelado nos últimos dias por amor de nós. E quando nós nos debruçamos no Antigo Testamento, a gente contempla que a morte de Cristo ela já vinha sendo anunciada pelos profetas. E é ali no Calvário, Deus prova o seu amor infinito e ao mesmo tempo a sua justiça. É interessante observarmos que não foi Pilatos, não foi Herodes, Judas e nem muito menos sacerdotes que levaram o Cristo à cruz, mas foi o próprio Cristo que se entregou. Jesus ele foi voluntariamente à cruz. A palavra do Senhor diz que o bom pastor deu a vida pelas ovelhas. Então ele mesmo deu ela. Não foi ninguém que a tomou. E Jesus ele veio com a missão. Ele veio com a missão de nos reconciliar. Em outrora nós éramos inimigos de Deus. Mas Cristo, por meio do seu sacrifício, ele nos reconciliou com o Eterno. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. A sua morte, ela nos trouxe a vida e vida com abundância. A morte de Cristo ela não tem de forma alguma de nos revelarmos tristeza, mas a alegria de alguém que caminhou ciente da sua missão. Jesus, irmão, ele em nenhum momento ele quis retroceder, porque Jesus ele sabia da sua missão. Quando ele se senta ali com os apóstolos à mesa, e quando Judas está prestes a o trair, e ele diz, aquele que põe a mão comigo no prato vai de me trair, os discípulos ficarem indagando, mas quem há de te trair, Senhor? Será? Não sou eu. Uns indagavam um ao outro, e Judas ele fica angustiado, querendo logo entregar Jesus. Jesus sabendo que ele ia chegar no seu momento, Jesus ele olha para Judas e diz assim, o que queres fazeres, fazes logo. Não havia outro modo de Deus nos salvar, irmãos, se não fosse por meio do Cordeiro sendo imolado. Jesus, por meio do seu sacrifício, ele nos trouxe o reino de Deus. Jesus ele enxertou o reino de Deus dentro dos nossos corações por meio da sua morte. Por meio da morte de Cristo, nós aprendemos que o homem só entra nesse reino morrendo. Então nós temos que mortificarmos todo dia essa velha criatura. E nós temos que viver em novidade de vida. Nós temos que viver uma vida nova em Cristo. Em outrora nós estávamos mortos, mas hoje nós temos vida. E nós temos que viver a vida de Deus. Nós temos que viver conforme Deus quer que nós vivamos. É por isso que ele diz, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Nós temos que negarmos, irmãos, todos os dias essa nossa velha natureza. E nós temos que crucificarmos ela na cruz. O nosso maior inimigo, ele não é o diabo,
Porque o diabo ele já é o inimigo declarado, derrotado. Porque Cristo ele já venceu ele lá na cruz. Na cruz nós contemplamos o maior triunfo da história. Toda potestade foi vencida na cruz. Jesus não deu um grito, um brado de derrota na cruz, não. Jesus ele deu um brado de vitória. Está consumado. É por essas razões que para muitos a mensagem da cruz é loucura. Mas para nós que crermos, ela é o poder de Deus. Porque foi por meio de um só homem, Adão, entrou o pecado. Que por meio de um só homem, por meio de Jesus Cristo, Filho de Deus, muitos serão justificados. Em Colossenses capítulo 2, versículo 15, diz que ele despojou os principados e as potestades. E eles os expôs publicamente ao desprezo, triunfando deles aonde? Triunfando deles na cruz. A cruz nos ensina que o escrito de dívida que era contra nós, Jesus o cravou na cruz e foi cancelado. A cruz nos ensina, e a mensagem da cruz nos ensina que quando a igreja perde o sentido da cruz, ela se desfigura. E é por essa razão que eu digo, não existe cristianismo sem cruz. A cruz ela revela a graça de Deus, irmãos. A cruz ela é o coração do cristianismo. É diante da cruz que nós temos que tomar uma decisão de negarmos a si mesmo, tomarmos a nossa cruz e seguirmos a Jesus. É por isso que tem um louvor muito conhecido, só para me encerrar aqui, para não ficar muito extenso, que diz: eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. A mensagem que traz libertação, irmãos. Já se passaram mais de 2000 anos, mas a mensagem continuará passando por gerações e gerações. Para muitos, aquele marco era o fim da história, mas para todo aquele que nele crê, a história continua. A cruz não foi e nunca será o final. Ela foi o começo para a eternidade. Não acabou na cruz. Ao terceiro dia ele ressuscitou e ele está vivo. Louvado seja Deus. Em João capítulo 10, versículo 10, a palavra do Senhor diz que ele veio para que nós tenhamos vida e vida com abundância. Que Deus em Cristo os abençoe. Em nome de Cristo Jesus. Amém. E graças a Deus.